Agora, esta noite, quero que abram comigo no capítulo 17 dos Atos dos Apóstolos. Se tiverem suas Bíblias, e eu espero que tragam suas Bíblias cada noite, nosso texto se encontra em Atos capítulo 17. Vou ler o versículo 16 e 17, mas a passagem vai até o 34, vocês podem ler depois. Enquanto esperava por eles em Atenas, Paulo ficou profundamente indignado ao ver que a cidade estava cheia de ídolos. Por isso discutia na sinagoga com judeus e com gregos tementes a Deus, bem como na praça principal, todos os dias, com aqueles que por ali se encontravam. Nesta passagem, vemos que Paulo tinha ido para Atenas, estava esperando por seus amigos que iriam se encontrar com ele ali. E da mesma forma que Nova York é o centro das comunicações, o centro intelectual e cultural dos Estados Unidos, e certamente o seu centro financeiro, assim Atenas era o centro cultural e intelectual do mundo antigo. Era a cidade de Aristóteles, Platão, Sócrates e Epicuro. Paulo tinha estado muito atarefado, achava-se extremamente cansado e precisava repousar, mas resolveu dar uma caminhada pelas ruas da cidade. Uma noite destas, juntamente com um cameraman da NBC, dei uma volta pela Times Square. A Bíblia diz que quando Paulo estava dando o passeio por Atenas, o que ele viu o comoveu. Ficou profundamente perturbado e a palavra grega empregada significa que ele se irou. Ficou irritado, sentiu-se desafiado, ficou revoltado com o que viu. O apóstolo Paulo viu a corrupção moral e as centenas de ídolos em Atenas. Ao contemplarmos a cidade de Nova York hoje e as demais cidades, as grandes cidades dos Estados Unidos, vemos o materialismo, o dinheiro, a obsessão do sexo, os prazeres, a ociosidade, as modas, os divertimentos, a ambição. Todas essas coisas que em nossa geração temos transformados em deuses. Eric Sevareid disse numa noite destas na televisão: não nos está fazendo muito bem desvendar a natureza do universo, a não ser que possamos desvendar a natureza do homem. E foi disso que o apóstolo Paulo se convenceu ao ver tudo o que estava acontecendo em Atenas. E eu lhes declaro que quando ando pelas ruas de Nova York e quando ando pelas ruas de outras grandes metrópoles do mundo ocidental, também me comovo. Eu me sinto desafiado e às vezes fico irado, fico irritado com o que vejo. Vejo os imensos problemas sociais que não temos resolvido. Aqui mesmo em Manhattan existem algumas das piores favelas do mundo, lado a lado com alguns dos lugares mais luxuosos de todo o mundo. Vejo os problemas morais da nossa geração. Posso andar pela Times Square e ver a mais baixa pornografia que se possa encontrar em qualquer parte do mundo, tanto em filmes como em bancas de jornais, e não há nação na história que jamais tenha agasalhado esse tipo de imoralidade e tenha escapado ao juízo de Deus. Estamos sob a sentença do juízo de Deus, a não ser que façamos uma limpeza. Deus não irá fechar os olhos aos nossos pecados. O povo de Atena havia perdido a confiança em seus deuses, e os americanos também estão perdendo a fé nos seus deuses. Fizemos deuses materialistas, fizemos da ciência um deus, até que a ciência criou a bomba de hidrogênio. Fizemos do sexo uma deusa, mas com toda a nossa tolerância, ela não tem trazido felicidade, paz e alegria aos nossos corações. Temos problemas espirituais, o problema do tédio, o problema da solidão. Li a respeito de um psicólogo outro dia que declarou ser Nova York a cidade mais solidária do mundo. E o doutor Stephen U. Forte, pastor nesta cidade, disse crer que a solidão é o maior problema de Nova York. Quantas pessoas solitárias não há procurando um amigo no meio de uma grande cidade? Sabem de uma coisa? Jesus só chorou 3 vezes. A Bíblia diz que 3 vezes ele derramou lágrimas, e uma delas foi quando chorou sobre Jerusalém. Ele disse: Jerusalém, Jerusalém, eu poderia ter ajuntado os seus filhotes debaixo de minhas asas, como a galinha ajunta os seus pintinhos. Eu poderia tê-la salvado, poderia ter resolvido seus problemas, mas você não permitiu. Por conseguinte, Jerusalém, você será julgada. Creio firmemente que esta cruzada veio num momento crítico da história desta cidade e da história desta nação. A menos que nossa cidade e nossa nação se arrependam, não serão poupados ao juízo de Deus. Na Bíblia, cidade após cidade foi destruída pelo fogo do juízo. Sodoma, Babilônia, Tiro, Sidom, Nínive, por causa dos seus pecados.
E os mesmos pecados daquela cidade são os mesmos pecados das cidades americanas e do povo americano hoje. O apóstolo Paulo ficou tão perturbado que, apesar de precisar de descanso, começou a falar com o povo. Postou-se na esquina do Times Square de Atenas e começou a pregar. Dizia ele: arrependam-se dos seus pecados, voltem-se para Deus. Começou a falar de Jesus Cristo. Afirmava: Jesus Cristo, o Filho de Deus, veio ao mundo, morreu na cruz pelos nossos pecados e Deus o ressuscitou dos mortos. Ele pode trazer luz à cidade, luz aos seus corações, mudar suas vidas, dar-lhes uma nova motivação, dar-lhes uma razão de viver. Alguns dos intelectuais olharam-no com desdém, acharam graça e zombaram dele, e alguns deles, rindo, disseram: ele é um paurador, ele é um santarrão, não sabe o que está dizendo. Mas alguns elementos da academia ficaram curiosos, queriam ouvi-lo, queriam saber o que ele tinha a dizer. Estavam sempre procurando por algo novo, por isso convidaram o apóstolo Paulo para ir ao Areópago, na Carolina de Marte, e lhes falar. E então tiveram um diálogo com ele e fizeram algumas perguntas. No auditório havia algumas pessoas interessantes, os epicureus estavam lá. Epícuro foi um grande filósofo que tinha vivido 300 anos antes e havia ensinado a licenciosidade muito semelhante ao que temos agora. Hoje em dia chamamos isso a nova moral. Então não tem nada de novo, é a velha imoralidade disfarçada em nova moralidade. Se você ler o primeiro capítulo da Epístola aos Romanos, encontrará uma descrição pretensa nova moral. Os antigos divinizavam suas paixões. Baco era a deificação do desejo, Vênus e Afrodite eram a encarnação do sexo, Marte e Júpiter representavam o instinto de luta, de guerra, eram deuses da guerra. Hoje em dia, o homem superou a imagem de Baco, mas ainda é governado por seus apetites. O templo de Vênus foi destruído, mas ainda somos dominados pelas paixões. Dispensamos Marte como o fruto da superstição, mas os deuses da guerra ainda estão conosco e o homem continua lutando. Assim, todos os velhos deuses ainda estão por aí. O homem ainda é o mesmo. O homem que viveu há 5.000 anos não mudou. No Madison Square Garden, ele é o mesmo. Veste-se de maneira diferente, fala uma língua diferente, vive de maneira sofisticada e apresenta uma fachada, mas seu coração é o mesmo. E tanto faz que você vá à África, ou à Europa, ou à China, à América Latina, ou a qualquer ilha distante, o homem é exatamente o mesmo. Não encontro qualquer diferença entre preto, branco, amarelo ou vermelho. Lá no fundo o homem é o mesmo. A mesma solidão, o mesmo vazio interior, a mesma indagação, a mesma busca, procurando alegria e paz, procurando o significado da existência humana. E o homem antigo era assim mesmo. E é por isso que a Bíblia é tão relevante hoje. É por isso que a Bíblia fala ao homem moderno mais do que qualquer outro livro do mundo. Porque foi escrita para homens de todas as gerações, visto que o homem jamais muda. O coração do homem tem sido sempre o mesmo. A Bíblia diz que o homem se rebelou contra Deus, a Bíblia diz que o homem está distanciado de Deus, a Bíblia diz que o homem está separado de Deus por causa do pecado. Há poucos dias tivemos uma reportagem sobre a violência dos Estados Unidos. Esses repórteres haviam gasto muito tempo e fizeram um excelente trabalho de esclarecimento. Alguém me perguntou num programa de televisão de onde é que o Senhor acha que se origina essa violência. Essa nova forma de violência que temos visto aqui nos Estados Unidos. Saiba de uma coisa, ela não tem nada de novo. Volta ao Jardim do Éden. Caim assassinou seu irmão Abel. Este foi o primeiro ato de violência. E através da Bíblia toda você encontrará violência. Pela história afora você verá homens matando, assaltando, raptando, odiando, homens violentos. Por quê? Porque o homem sem Deus é um homem violento. Pode ser culto, mas torna-se um selvagem culto. Um diretor da prisão, Sing Sing, disse certa vez que tinha um número suficiente de doutores em filosofia atrás das grades para formar o corpo docente de uma universidade. Por quê? Porque estamos separados de Deus e sem Deus estamos irrequietos. Não podemos dominar nossas paixões e esta é a razão porque se os Estados Unidos se esquecerem de Deus, tornar-se-emos ainda mais violentos.
Para mim é curioso que quando tiramos Deus das escolas públicas, parece que colocamos nelas a violência, o sexo e todo o processo educacional começou a esmoronar-se. Enquanto honramos a Deus, enquanto ensinamos aos nossos jovens que Deus tinha significação, que a oração era importante, que a moral tinha valor, isso parecia ter um efeito benfazejo, mas lhes dissemos que a moralidade não tem importância, que a moral é relativa e que a Bíblia não tem mais significado para nós. Nós até lhes proibimos de orar e então eles disseram que tudo leve à breca. Agora eles estão se rebelando e nós ficamos perguntando o que foi que aconteceu. A Bíblia diz, você semeia ventos e colhe tempestades. Carl Jung, o grande psicólogo, nos preveniu de que os males do homem primitivo ainda permanecem à espreita de todos nós, vivos e medonhos nos escuros recônditos do coração, encobertos pelos pecados desta idade de civilização. E ele afirmou isto: somente o cristianismo os mantém sopitados. Se o cristianismo for negligenciado, os velhos horrores nos sobrevirão novamente. Sim, os epicureus estavam lá. Eles diziam: divirtam-se, coma e alegre-se. Lá estavam também os estoicos. Eles eram os líderes intelectuais daquela geração. Li um artigo há poucos dias por um professor da Universidade de Cornell. Disse ele: há 2 anos nos achamos em nossas torres de marfim, julgando que éramos o grupo de homens mais intelectual em todo o mundo. Éramos arrogantes e orgulhosos. E acrescentou: todas as nossas teorias vieram por água abaixo, e não se poderia encontrar um corpo docente mais humilde e humilhado em qualquer parte dos Estados Unidos do que o corpo docente da Universidade de Cornell. Sim, os estoicos, os intelectuais, lá estavam para ouvir o apóstolo Paulo, porque, como sabem, ele era um intelectual. Mas Paulo havia sido humilhado por Cristo na estrada de Damasco. Uma luz fulgurante havia brilhado e o apóstolo Paulo havia caído em terra e humildemente, como uma criancinha, exclamou: quem és tu, Senhor? E o Senhor se revelou a ele, e o apóstolo Paulo, verdadeiro gigante espiritual que era, tornou-se tão humilde como uma criancinha. Jesus disse que antes de alguém vir a ele, deve arrepender-se dos seus pecados, converter-se e tornar-se como uma criancinha. Era disso que ele estava falando? Você pode ser professor de uma universidade, mas antes de vir a Cristo precisa tornar-se como uma criança. Você precisa ter a mesma fé que a criancinha tem em seu pai. A Bíblia também diz que os pauradores estavam lá, mas quem eram eles? Eram pessoas que falavam muito, mas diziam muito pouco e ouviam muito pouco. O fato é que temos em nossas universidades hoje em dia uma boa porção de intelectualismo emocional e de conversa emocional. Quando estive aqui há 12 anos, acusaram-nos de emocionalismo. Se falava um pouco mais alto ou alguém derramava uma lágrima, a isso chamavam de emocionalismo. Não me fizeram essa pergunta nenhuma vez desde que cheguei, porque, como todos sabem, as grandes universidades aparecem agora na televisão e vemos todos os emocionalistas nos centros intelectuais. Nada há de condenável no entusiasmo e não há nada de errado na emoção se ela for orientada no sentido certo e se estiver sob controle. Jesus sentiu emoção, precisamos ter sentimentos em nossa fé. Havia também ali um grupo, ouvindo a Paulo naquele dia, que sinceramente buscava a verdade. Queriam realmente saber de onde vieram, por que estavam ali e para onde estavam indo. Desejavam conhecer a Deus e querem saber de uma coisa: essa gente não tem muita oportunidade de aparecer na televisão. Como sabem, temos 6,5 milhões de estudantes em nossas universidades e colégios. 135 mil deles são elementos radicais, ao que nos informam. Há mais 500 mil que simpatiza com eles, mas onde estão os 6 milhões de que não se ouvem falar? Há milhões de jovens nos Estados Unidos que encaram com seriedade seus estudos, levam a vida a sério e dezenas de milhares deles conhecem a Cristo como Senhor e Salvador. Temos nesta cruzada dezenas de estudantes que vieram de muitas universidades do país para nos ajudar. Gostaria que vocês o vissem, gostaria que os ouvissem falar de Jesus Cristo.
Uma senhora me disse o seguinte ontem à noite: sabe, eu estava descendo no elevador do hotel e um jovem com barba e cabelo comprido sorriu para mim e me disse: a senhora está indo para a cruzada de Madison Square Garden? Ela disse: eu quase caí de costas. E ele foi tão bondoso e atencioso que fiquei sem saber o que dizer. E ela acrescentou: sabe de uma coisa? Ele se parecia com Jesus. Aquele rapaz é um dos colaboradores desta cruzada. Estará no centro de Manhattan após o culto desta noite para ajudar as nossas reuniões com a juventude, porque temos muitos rapazes aqui de toda parte que creem em Deus e são barbudos também. Os meus avós, todos dois, eram barbudos. O que importa não é se você é barbudo ou não, o que importa é se você tem Cristo no coração. Paulo então vai pregar o seu sermão. No caminho de subida à colina de Marte, ele encontrou um altar com a inscrição: ao Deus desconhecido, porque havia centenas e milhares de ídolos em Atenas, mas havia um Deus que eles não conheciam. E vocês sabem que há muitas pessoas nas mesmas condições aqui esta noite? Você reconhece a existência de Deus, só o insensato diz em seu coração: não há Deus. Solver disse: não é preciso ser inteligente para ser ateu. Qualquer ignorante pode negar o sobrenatural. Acho que o general Solver tinha razão. Cremos em Deus, mas não conhecemos a Deus. Você conhece a Deus? Você pode me fitar nos olhos e dizer: eu conheço a Deus. Deus vive em meu coração. Eu falo com Deus, eu amo a Deus, Deus ouve minhas orações, conheço-o como meu Senhor, meu Mestre e meu Salvador. Você pode dizer isso? Você sabe algo a respeito de Deus? Você poderá ter um conhecimento intelectual de Deus, mas realmente não conhece a Deus. Assim é que temos um Deus desconhecido nos Estados Unidos, o Deus em que cremos, mas ao qual não conhecemos. Pois desejo dizer-lhes que eu tive uma experiência pessoal com Deus há alguns anos e tenho tido milhares de experiências com Ele desde então. Sei que Ele existe e que vive em meu coração. Resolveu as grandes dúvidas da minha vida, trouxe-me paz, alegria e felicidade ao coração. Poderá fazer o mesmo com você, se você lhe permitir. Paulo então começou a pregar o grande sermão na colina de Marte. Ele falou sobre o Deus único e verdadeiro, Criador de todas as coisas. Sim, há um só Deus, Criador deste mundo. Martin Luther King disse no dia 13 de abril de 1960, cada vez me convenço mais da realidade de um Deus pessoal. Deus é pessoal para você, o poderoso Deus da criação? Quando os astronautas estiveram no outro lado da Lua e estiveram mostrando cenas da nossa Terra e nos compenetramos de que há bilhões de planetas e estrelas no espaço, um amigo meu, cientista, em uma de nossas universidades, escreveu-me uma certa carta dizendo: não sei como alguém pode negar a existência de uma inteligência suprema quando tudo aquilo se move com uma precisão absolutamente perfeita e nós só conhecemos uma parte pequena. Estamos simplesmente tocando as fímbrias do espaço sideral. E o apóstolo Paulo prosseguiu: Deus fez de um só sangue todas as nações do mundo. Os atenicenses eram orgulhosos, julgavam que não havia ninguém superior a eles, consideravam-se a super-raça. Quero que vocês saibam que a Bíblia diz que não existe raça superior. Somos do mesmo sangue, podemos ter pele escura, podemos ter pele amarela. Deus nos fez assim. Deus fez algumas pessoas pretas e outras brancas e ainda outras amarelas e vermelhas. Deus nos criou assim. Aceitemos esse fato e orgulhemo-nos dele. O preto é bonito, o branco é bonito, o amarelo é bonito, se Cristo está em nosso coração. Somos do mesmo sangue, somos uma raça humana única, somos uma alma responsável diante de Deus. A não ser que resolvamos nossos problemas e os resolvamos com urgência, não haverá brancos, amarelos, vermelhos e pretos para discutir este assunto e brigar por causa dele. Todos seremos destruídos. Somos todos de um só sangue. Sei que existem tensões racionais ao redor do mundo. Chineses e malaios em Singapura têm estado em luta e o problema é racial. Este não é um problema norte-americano, é um problema mundial.
Mas a Bíblia diz que Deus de um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra. E a Bíblia diz que, como cristãos, temos a capacidade de nos amar uns aos outros. Não creio que jamais estejamos em condições de amar uns aos outros neste país enquanto todos não conhecermos a Cristo. Ele é capaz de nos dar o poder sobrenatural de amar uma pessoa de outra raça. Cristo pode fazê-lo. E então Paulo acrescentou: Deus não está longe. Havia algumas pessoas em Atenas que pensavam que Deus habitava no distante Monte Olimpo, mas Paulo disse: não, Deus está aqui. Ele não está numa montanha, nem tampouco numa estrela. Ele está aqui mesmo na terra e não está longe de nenhum de vocês. Ele pode ajudá-lo em sua enfermidade, ele pode libertá-lo de sua culpa, ele pode ajudá-lo em suas frustrações, ele tem a resposta para os mistérios, os problemas e as dificuldades da vida. Então Paulo atinge o âmago de sua mensagem. Ele diz algo que eu desejo que cada pessoa do auditório desta noite ouça isso. Se nunca ouviu em toda a sua vida, esta é a palavra de Deus. O grande apóstolo Paulo estava dizendo: Deus agora ordena a todos os homens em toda parte, pense nisso, somos todos um sangue. Ele ordena a todos os europeus, a todos os asiáticos, a todos os nova-iorquinos, a todos os do norte, do sul, do leste, do oeste. Deus ordena a todos os homens em todo lugar que se arrependam. Deus não diz: eu sugiro que você se arrependa. Ele não diz: eu aconselho que você se arrependa. Ele não diz: eu espero que você se arrependa. Deus diz: eu ordeno que você se arrependa. Desejo então levantar a pergunta esta noite: você já se arrependeu? Deus o exige. Essa é uma ordem de Deus. Nada mais tem valor nesta vida ou na vida futura, a não ser que você obedeça a este grande mandamento: arrependa-se. E o que é arrependimento? É dar meia volta, é mudar seu modo de pensar, mudar sua conduta, mudar sua ideia sobre Deus, mudar sua ideia sobre você mesmo, mudar sua ideia sobre o próximo, dar meia volta. Isso é arrependimento. Já houve uma mudança em sua vida? A Bíblia diz: as coisas velhas já se passaram, tudo em sua vida tem que se tornar novo. Você deverá tornar-se uma nova criatura, completamente nova em Cristo. Já aconteceu isso com você? Você costuma ir à igreja? Talvez você creia na regra áurea, talvez aceite mesmo os 10 mandamentos como seu guia moral, mas isso não basta. Você precisa se arrepender, e todos neste auditório têm algo de que se podem arrepender. Pensem um pouco. Há alguma pessoa neste auditório que não precisa se arrepender? Não. A Bíblia diz: todos pecaram e carecem da glória de Deus. Existe uma só pessoa sem pecado no mundo? Não. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Portanto, se você pecou, tem alguma coisa de que se arrepender, porque arrependimento quer dizer que você confessa a Deus que tem pecado. Significa que você está pronto a dizer: ó Deus, tenho pecado, estou pronto a mudar minha conduta, estou disposto a abandonar o meu pecado. E por que é que Deus lhe manda arrepender-se? A resposta na declaração seguinte do apóstolo: porque Deus lhe manda arrepender-se? Ouça: porquanto estabeleceu um dia. Note, Deus estabeleceu um dia certo, no qual irá julgar o mundo com justiça por meio de um varão que destinou. Eu sei que nem eu nem você gosta de pensar em Deus em termos de ira e cólera e julgamento e inferno. O que acontece é que procuramos refazer Deus para conformá-lo à nossa própria imagem. Procuramos fazer Deus como julgamos que ele deve ser. Isso é idolatria. Há um artigo numa das nossas revistas este mês, escrito por um homem que deixou a Igreja Católica. Nesse artigo ele nega a revelação de Deus na Bíblia. Ele formou um Deus de acordo com a sua própria mente. Não é de admirar que deixasse a igreja. Ele não cria mais no Deus do cristianismo. Há 12 anos, quando estive aqui, o bispo James Pike era o deão da Catedral de São João, aqui em Nova York, e o bispo Pike abandonou a igreja recentemente. Ele escreveu um artigo sobre as razões do seu gesto e parece-me que houve 3 apresentadas. Sua incapacidade para encontrar credibilidade, relevância e ação,
Para ele, o cristianismo não mais merecia crédito, nem Cristo nem a igreja não eram mais relevantes nem atraentes. Pois eu quero dizer-lhes que descobri exatamente o oposto. Jesus Cristo merece confiança. Em Jesus Cristo eu descubro o Evangelho todo e na Bíblia o livro mais importante do mundo. Verifico que Jesus Cristo cumpre tudo quanto prometeu e ele poderá fazê-lo em sua vida se você colocar sua confiança nele. Deus ordenou que nos arrependêssemos porque ele vai julgar o mundo. Sim, um dia de juízo está para vir. Jesus disse: toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo. Pensem nisso. Toda palavra frívola que você disser, todo pensamento, todo propósito, tudo que você já fez às escuras, tudo que você varreu para baixo do tapete, tudo que você imaginou estar escondido, tudo virá à luz no juízo e seremos julgados por aquele homem, o Senhor Jesus Cristo. Ele veio da primeira vez como um bondoso salvador, da próxima vez virá como juiz de toda a terra. E a Bíblia diz que a prova do fato de que Deus vai julgar o mundo é que ele o ressuscitou dentre os mortos. Você pode rir. Riram de Noé, riram de Jeremias, riram de Ló, riram de Amós, riram dos apóstolos. Têm rido dos pregadores através dos séculos quando avisaram do juízo iminente, mas nem por isso impediram o juízo. O juízo virá. Você terá que enfrentá-lo. Você está pronto? O profeta Amós disse: prepara-te para te encontrares com o teu Deus. Deus o ressuscitou dentre os mortos, e por isto o Cristo que lhes apresento esta noite não é o Cristo da cruz. Ele morreu na cruz por nossos pecados, derramou seu sangue por nossos pecados, e cada vez que tomamos a comunhão, a Santa Ceia em nossas igrejas, lembramos o sangue que ele derramou. Sem o derramamento daquele sangue não há perdão dos nossos pecados. O Evangelho é que Cristo foi ressuscitado dentre os mortos e eu agora tenho boas novas. A morte foi vencida, Cristo está vivo, ele irá voltar e irá estabelecer o seu reino. Esta é a mensagem que Paulo pregou naquele dia. O que aconteceu? Exatamente a mesma coisa que irá acontecer aqui. Houve uma tríplice reação. Primeiro, alguns riram e zombaram. O segundo grupo disse: a respeito disso te ouvimos noutra ocasião, queremos pensar no assunto, protelaram a decisão, e isto é perigoso, porque você poderá nunca mais ouvir esta mensagem do Evangelho, e é perigoso porque, mesmo que ouça, o terreno do seu coração poderá estar diferente, porque você só pode vir a Deus quando o Espírito Santo o atrair. Milhares de pessoas em todo o mundo estão orando por esta reunião. Seu coração foi tocado de maneira estranha e desafiado, convencido e perturbado esta noite. E a Bíblia diz: hoje é o tempo oportuno, hoje é o dia da salvação. A Bíblia previne que você pode endurecer o coração, por isso que você deve vir e fazer agora a entrega da sua vida a Cristo, enquanto o Espírito de Deus está falando. Você poderá nunca mais estar tão perto do reino de Deus novamente. Depois houve alguns que riram. Alguns de vocês vão sair daqui rindo e escarnecendo, dizendo: que tolo! Eu gostaria de pensar num assunto por mais uns dias. Outros farão a sua decisão hoje. E foi isso que aconteceu quando Paulo pregou seu grande sermão. O Daily Telegraph de Londres tem um slogan, e é o seguinte: você não pode mudar os fatos, mas pode mudar de opinião. Quando a Apollo 2 for levada para a plataforma de lançamento, irá numa velocidade de menos de 2 km por hora, mas quando for disparada, alcançará a velocidade de 38.400 km por hora. Mas aqueles primeiros 2 quilômetros levarão 1 hora para chegar à plataforma de lançamento. Hoje você se dirige para a plataforma de lançamento e talvez tenha de se movimentar vagarosa e vacilantemente, e sua fé poderá ser pequenina, porém essa fé está firmada na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Na semana passada, milhares de estudantes universitários foram à frente para receber seus diplomas publicamente, e eu desejo convidar a você a vir à frente nesta noite para receber a Cristo publicamente. Permita que Ele perdoe seus pecados.
Deixe-o entrar em seu coração e dar-lhe uma nova vida, e uma vida em nova dimensão, e saia daqui hoje sabendo que o seu nome está escrito no livro da vida. Saia daqui sabendo que nunca terá que enfrentar o juízo, sabendo que todos os seus pecados estão perdoados, sabendo que irá para o céu ao morrer, com um novo poder para enfrentar os problemas e as dificuldades. Vou convidar centenas de vocês a que deixem seus lugares deste grande estádio, onde quer que estejam, e venham aqui na frente desta tribuna e recebam Cristo. Quando você chegar aqui, eu vou lhe dizer uma palavra, eu vou orar por você e vou te abençoar com um livro, uma literatura para abençoar sua vida cristã. Venha correndo para Cristo, receba Cristo neste momento em o nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Que palavra poderosa. Talvez você chegou até aqui e ouviu esta palavra e ainda não é inscrito aqui no canal. Se inscreva aqui no canal e ative o sininho das notificações. Todos os dias são postados vídeos abençoados aqui no canal para te abençoar. Deixe também o seu like e não se esqueça de compartilhar esta palavra com mais pessoas. Meus irmãos e minhas irmãs, nos vemos nos próximos vídeos. Amém.